Somos a dupla Rai, e Tec. Estaremos novamente com vocês. nas aulas de Economia Regional. Rai, você entende de economia, Rai? Eu entendo de economizar grana, Tec. Será que economia só tem a ver com dinheiro e riqueza, Rai? Boa pergunta, Tec. Será? Em nosso segundo encontro, veremos os conceitos de desenvolvimento econômico, ambiental e social. Anotem as dúvidas e enviem as perguntas no chat, que daqui a pouquinho a gente está de volta para falar com vocês. Olá, tudo bom? Começamos agora a nossa segunda aula da disciplina de Economia Regional. Como bem apresentado, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico. Eu sou a professora Denise Tontiucci e está comigo aqui o professor Carlos Felipe. Como vai? Sou o professor Carlos. Mais uma vez é um prazer estar com você nessa jornada. Vamos para a nossa segunda aula. Então, na aula de hoje, nós vamos começar discutindo as noções elementares do que é desenvolvimento. Vamos falar, então, das várias facetas que o desenvolvimento econômico pode apresentar e vamos falar de outros tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento ele pode ser econômico, pode ser social, pode ser ambiental, ele pode se apresentar de várias formas. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Como a gente pode ver, nos objetivos, então, foram discutidos na nossa vinheta, né? E agora a gente parte para essa grande dúvida, essa grande pergunta: o que é desenvolvimento? Bom, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é um conceito que está ligado a crescimento, melhoramento, é uma coisa um pouco mais profunda do que somente um crescimento no sentido bruto de aumentar um número. O desenvolvimento está ligado a questões de qualidade, ele está ligado a competências, melhoramento das qualidades das competências. E a gente entende essa palavra como uma palavra muito mais rica em significados do que a palavra crescimento econômico. Dentro da teoria econômica, nós conseguimos diferenciar. Uma coisa é crescimento econômico, outra coisa é o desenvolvimento econômico. Vamos tentar discutir um pouquinho, mas para melhorar essa discussão, eu gostaria que você aí da sua escola mandasse para a gente no chat o que você entende como sendo desenvolvimento. O que você entende quando a gente fala esse é um local mais desenvolvido, essa é uma situação mais elaborada, mais desenvolvida, essa é uma economia mais desenvolvida. Vamos tentar aqui, então, conceituar e diferenciar crescimento de desenvolvimento. Crescimento econômico a gente fala que existe quando é alcançado esse objetivo máximo da economia, que é aumentar a produção econômica. Então, o número de bens e serviços produzidos foi aumentado, ou a qualidade dos bens e serviços foram aumentadas. Quando a gente fala de crescimento, a gente está muito ligado à questão da medição realmente em dinheiro. Né? Como a economia mede crescimento econômico? Nós medimos o crescimento econômico somando os valores produzidos dentro de uma economia num certo período de tempo. Por exemplo, o que existe de bem econômico aqui ao nosso redor? A gente tem um computador, mesas, roupas, materiais eletrônicos. Tudo isso são produtos que eu posso somar para compreender qual é o crescimento econômico, a variação de produção de bens e serviços de um momento para o outro. Já desenvolvimento é um conceito muito mais complexo. Não basta somente crescer, é preciso crescer com qualidade. Eu não posso destruir o meio ambiente para promover esse crescimento. É preciso também ver para quem está servindo esse crescimento. Você precisa desenvolver, envolve distribuir, envolve melhorar as potencialidades. A gente está falando realmente assim da potencialidade humana. E aí, professor, é um pouco filosófico essa nossa discussão de hoje, né? Sim, bastante. Por muito tempo, o crescimento e o desenvolvimento econômico foi tido como a mesma coisa. E há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, foi descoberto que não. Como disse a professora Denise, desenvolvimento é muito mais amplo, porque envolve nossa qualidade de vida, nosso bem-estar social, que vai muito além da quantidade de dinheiro que tem no nosso bolso. Vamos continuar a nossa discussão que vocês vão entender melhor. No slide a gente pode ver, a gente tem uma indagação. E o desenvolvimento econômico, o que é? O que é esse desenvolvimento? Ele é somente crescimento? Nós temos aqui essa imagem para ilustrar o que é o crescimento. O gráfico, mas a gente pode imaginar que existe um gráfico assim
E aqui a gente vê a curva de crescimento, mostrando um crescimento econômico como uma medida pelo produto interno bruto, que é um agregado macroeconômico, né, um índice que a economia utiliza muito, que ele avalia a produção de riquezas do país em um determinado período de tempo. E a gente faz essa indagação: desenvolvimento é crescimento ou ele é algo diferente? E a nossa proposta é dizer que desenvolvimento é mesmo algo diferente, que envolve conectar as pessoas e envolve desenvolver as pessoas. A gente fala então que o desenvolvimento econômico ele vai trabalhar uma coisa muito mais complexa, já que o problema do que o PIB mede a riqueza do país, mas não indica onde está essa riqueza. Também não indica se as pessoas estão realmente melhorando suas vidas, tendo mais acesso a bens e serviços. Então, quando eu vou falar de desenvolvimento econômico, eu vou estar discutindo muito mais a questão da qualidade de vida e a questão de bem-estar social. E aí a gente se pergunta como medir a qualidade de vida. É uma grande indagação que a gente tem na nossa vida, que a gente tem na economia também. Você tem alguma sugestão? Como você mediria a sua qualidade de vida? A economia ela é uma ciência social, isso porque ela tem como objeto de estudo a sociedade. E como a gente estuda a sociedade, isso é uma coisa que a gente trabalha com números que são muito difíceis de ser medidos às vezes. Por exemplo, se eu quero saber quantos metros tem um prédio, eu posso pegar uma régua, medir, eu descubro com um número exato, um dado muito preciso, esse resultado. Agora, se eu te pergunto como eu meço a qualidade de vida de uma sociedade, essa é uma pergunta um pouco mais difícil de ser respondida. Eu não tenho uma só régua para medir isso. E aqui a gente vai apresentar para vocês uma metodologia que surgiu, baseada em estudos sociais, que tenta indicar, tenta assinalar essa qualidade de vida. A gente vê que, a gente pode perceber ali no slide, para medir a qualidade de vida, nós utilizamos um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Talvez você já tenha ouvido falar como IDH. Esse é um índice desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Vocês já ouviram falar o que é a ONU? O que é a ONU? O que faz a ONU? Onde ela se envolve? Ela está ligada a bastante intervenções na sociedade, né? A ONU vai discutir, ela está presente na nossa vida. A gente vê, às vezes, missões de paz, onde uma equipe de soldados entram para intervir em governos quando a gente está tendo, às vezes, golpes dentro de um governo, guerras civis. Ela vai ter também sua interferência em políticas sociais. Existem programas de combate à pobreza, combate à fome. Existem programas bastante recentes que estão ligados à igualdade de gênero, que vão trabalhar os direitos da mulher, a igualdade da mulher dentro da sociedade. A ONU vai interferir assim, a vida de vários países e ela não está atrelada a um único país. Ela é uma organização formada por várias nações. Ela está ligada a esse momento pós-Segunda Guerra Mundial, quando o mundo está se reconstruindo. E ela vai ajudar os países a rumar por um caminho mais desenvolvido. E para medir esse desenvolvimento, a gente tem essa criação que data da década de 90 do Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice ele é contado por 3 grandes esferas de dados. A gente percebe ali no slide que a gente fala de educação, que tem um grande peso nesse índice. A gente fala de longevidade ou expectativa de vida e também da renda. Então, a gente pode conferir ali no slide que o Índice de Desenvolvimento Humano, então, é formado por 3 grandes partes. Uma parte do seu cálculo é a educação, que vai constar os anos de escolaridade das pessoas dentro de uma população, quantos anos de escola a pessoa frequentou. A longevidade, que é medida pela expectativa de vida ao nascer. Vocês já ouviram esse dado? Qual a sua expectativa de vida? Em vários locais a gente tem lançado assim, a expectativa do brasileiro subiu para, por exemplo, 80 anos. É um dado que é calculado pelo IBGE e vai trazer no Brasil quantos anos espera que a nossa população vai viver. E outro dado do IDH é a renda.
Essa renda é calculada a renda por pessoa dentro de uma sociedade. Qual que é a renda por pessoa? E a gente vai utilizar esses 3 indicadores para juntos formarem um índice que é o IDH. A gente sabe que o IDH, ele data de 1990, que é quando as Organizações das Nações Unidas, a ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um programa chamado PNUD, criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, a gente vai ter algumas referências de como que é o desenvolvimento humano em diversos momentos. Por exemplo, eu tenho aqui para o ano de 2014, a Noruega, que está aí entre os primeiros IDHs, é um país no norte da Europa, um país muito desenvolvido, onde a gente tem muita distribuição de renda, muita qualidade de saúde, muita qualidade mesmo. A gente vai ter um indicador com resultado de 0,944. Vocês podem perceber que esse é um resultado muito perto de 1, que é o resultado maior que o IDH pode apresentar. Já o Brasil, no ano de 2013, vai apresentar um resultado de 0,744. A gente tem em Rondônia o resultado em 2010 de uma versão nacional do IDH, onde nós calculamos os índices dos estados e dos municípios, o resultado de 0,690. 690, a gente percebe que é um resultado menor do que o resultado nacional. E Porto Velho, a gente tem o dado de 2013, que vai trazer um resultado de 0,736. A gente vai ter o resultado para todos os municípios do estado de Rondônia. A gente pode perceber que o de Porto Velho está um pouquinho acima do que a média estadual, então a gente vai ter outros municípios que estão com médias menores. Aqui a gente tem um índice desenvolvido para graduar imagens quando a gente utiliza o IDH. Aqui eu tenho dados que dizem que quando o IDH é considerado muito baixo, quando o resultado está entre 0 e 0,499, ou seja, 0 a 0,499. Quase 5, né? Quase 0,5. O resultado é considerado baixo quando eu tenho um resultado entre 0 e 0,599. É um resultado baixo quando ele está menor do que 0,6. Acima de 0,6, ele é considerado um resultado médio. Então, nós temos um resultado médio quando eu tenho um resultado de 0,6 até 0,699. A partir de 0,7, o IDH é considerado alto. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, que Porto Velho e o Brasil têm um resultado alto, porque estão acima de 0,7. Então, aqui a gente tem 0,7 até quase 0,8, que é 0,799. E ele somente é considerado muito alto quando eu tenho um resultado que vai acima de 0,8 até 1. Então, de 0,8 a 1 é o resultado muito alto. E essa é a gradação de cores que é utilizado para demonstrar o IDH nos mapas. É muito interessante que todos vocês podem ver qual é o IDH de seu município. É facilmente encontrado na internet e é uma pesquisa bacana para dar mais consciência do que está errado no seu município, o que está indo bem, fazer uma comparação com os outros municípios do estado, para você ter mais clareza em termos de guiar, de construir políticas públicas para desenvolver seu município justamente na parte que ele está deficiente, seja na saúde, seja na educação, seja no saneamento básico. É muito bom para ter clareza da sua região e do que você pode fazer para desenvolver o seu próprio município junto aos seus colegas. Realmente, professor, é muito interessante. O IDH é um grande instrumento de medição de políticas públicas. Às vezes a nossa longevidade é afetada porque falta saneamento básico, falta água encanada, falta esgoto. Às vezes nossa expectativa de melhorar nossa renda é afetada porque a gente não tem acesso a uma educação. Imagina se os seus avós ou seu pai, sua mãe conseguissem ter feito um 2º grau, uma faculdade
qual a expectativa de renda que eles teriam, qual a vida que eles iriam ter se tivesse tido acesso a esse tipo de educação. Esse é um tipo de serviço que, na maior parte das vezes, é o Estado que oferece para a gente. Então, é importante, sim, conhecer o seu IDH para conhecer qual o tipo da qualidade de serviços que o seu Estado está conseguindo prestar para você, seu Estado, município. Então, realmente, é muito importante conhecer isso. E a gente consegue ver também, ali no slide, essas duas imagens que vão trazer o IDH na versão municipal, né? Eu quis desenhar um M aqui, meu M ficou incompreensível, né? A gente chama IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, porque ele está ligado ao cálculo dos municípios. Esse M aqui é minúsculo, vocês vão encontrar assim. A gente tem IDHM para o Brasil para 1991, que é esse aqui que está plotado no gráfico. A gente tem o do ano 2000 também, que não está aqui, não está aparecendo aqui. E a gente tem esse de 2010. Vocês podem perceber essa mesma escala que estava no slide anterior, que a gente discutiu passo a passo, ela está aqui. É a mesma escala, são os mesmos números, começando do 0 até quase 5, do 5 até quase 6 aqui no baixo. Depois médio de quase 6 para quase 7, o alto 7 para quase 8 e muito alto acima de 8. E a gente vê claramente nessas figuras a realidade do Brasil da década de 90. A gente consegue perceber aqui nessa figura uma figura bastante focada nesses resultados, muito baixo e baixo, né? Um resultado bastante evidente. A gente percebe que tudo que você está vendo de mais escuro aqui está vermelho, está muito baixo, e tudo que você está vendo de um pouco mais claro está laranja. A gente vai ter poucos municípios aqui com resultado amarelo. Isso aqui é Brasília, por exemplo, e está com resultado laranja. A gente vai ter alguns outros municípios aqui no estado de São Paulo e Minas Gerais que vão estar com resultado amarelo, que é um resultado médio, um pouco melhor. A gente dá esse salto temporal aqui de 20 anos. Esse aqui mostra resultado. O primeiro está mostrando, então, de 1991. E esse segundo dado vai mostrar a realidade de 2010. Eu queria que vocês tomassem tempo para ter bastante atenção e olhar esse gráfico e observar. Aqui a gente tem cada município colorido com uma cor, dentro dessa gradação expressa aqui embaixo. E nessa gradação a gente percebe a existência cada vez mais de elementos que estão representando essas cores das maiores gradações, das melhores resultados. Eu vou tentar apontar para vocês aqui que a gente percebe um aglomerado de pontos azuis e verdes aqui, alguns pontos azuis, deixa eu ver se eu acho uma outra cor para ficar mais claro. Aqui a gente percebe um gradado de pontos azuis, aqui Brasília, azul, aqui a gente vai ter municípios também na cor azul, aqui. E a gente percebe como isso está concentrado. É como se a gente pudesse desenhar uma linha, mais ou menos aqui, onde a gente vai ver que dessa linha para baixo, a gente pode encontrar as cores mais verdes, azuis, as cores melhores, que vão designar esses melhores índices de desenvolvimento humano. E desse ponto para cima, a gente vai encontrar cada vez menos municípios com essa gradação verde, que vai representar um resultado alto. A gente não vai encontrar nenhum município muito alto, e nós vamos encontrar um resultado muito mais concentrado nessa gradação de cores, que vai indicar resultados mais baixos. Isso aqui é uma coisa que vai ser utilizada, é o tipo de dado que a gente utiliza para discutir desigualdades regionais. Quando a gente fala de certas políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida da população, quando a gente discute, por exemplo, o Bolsa Família, ou outras políticas públicas que vão realmente afetar a população, a gente vê como isso vai mexer principalmente com a realidade da região Norte e Nordeste, que é onde nós estamos, aqui em Rondônia. Porque está na nossa Constituição Federal. O Brasil tem a sua Constituição, um dos seus objetivos é diminuir as desigualdades regionais. E as nossas desigualdades são de várias formas. Nossas desigualdades são de renda, mas nossas desigualdades são também de oportunidades. Talvez uma pessoa que nasce num município onde tem muitas universidades particulares e públicas, ela vai nascer já com muito mais chance de ter acesso a muitos anos de educação do que uma pessoa que nasce num município onde ela vai ter dificuldade de concluir até mesmo o segundo grau.
Esses são tipos de desigualdades que a gente busca combater como nação. E esse dado, o dado do IDH, é um dado importantíssimo para a gente acompanhar políticas públicas e exigir soluções que vão melhorar a qualidade de vida da população. Professora, observando os slides, foque nos slides, por favor. Percebemos que no ano de 1991, as avaliações foram feitas na maior parte na região sudeste do país, sul e sudeste do país. E nesse decorrer de 20 anos, a ONU se esforçou bastante em gerar dados do norte e do nordeste justamente para nortear essa urgência de investimento na nossa região norte e nordeste. Região essa que fornece matérias-primas, produtos diversos para as regiões central, sul e sudeste do país, principalmente energia, haja vista a quantidade de hidrelétricas que temos na região norte e nordeste. E aqui em Rondônia também, recentemente, todos sabem de nossas hidrelétricas novas, que fornecem bastante energia para outras regiões. Então, é bom fazer essa leitura que nessas regiões do sul, sudeste, que têm mais pontos azuis e verdes, como mostrou a professora, são regiões que contam com altos investimentos em educação e indústrias desde o início da industrialização do país, há mais de 100 anos atrás. Enquanto tais programas de desenvolvimento na nossa região norte são programas bem recentes, bem novos. Podemos observar claramente na nossa situação, o Instituto Federal de Rondônia tem pouco tempo aqui capacitando a mão de obra em nossa região, capacitando vocês em nossa região. Nesse caso, podemos fazer uma leitura de que, em pouco tempo, quem sabe em até 10 anos, nós teremos outras cores aqui na nossa região norte, mostrando o desenvolvimento de nossa região com base numa educação de qualidade e investimentos na indústria com geração de emprego e renda. É ótimo, professor, é ótimo ser otimista assim, né? Eu acredito também que próxima avaliação a gente vai ter em 2020, esperamos ver cores melhores para a gente aí. Então, continuando essa discussão, a gente vê que no impasse entre crescimento e desenvolvimento, nós temos então que autores, por exemplo, como Schumpeter, ele vai nos dizer que o crescimento econômico ele depende da expansão da produção e o desenvolvimento seria dado por outras variáveis, como o nível de educação, que é a capacidade de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, e o ambiente institucional. Quando eu falo institucional, eu quero dizer as instituições, o ambiente ou o campo que permitam o desenvolvimento das habilidades e as relações entre as organizações e as regulamentações, etc. Essa palavra institucional ela é muito utilizada na ciência, a gente da administração, economia, a gente gosta muito dessa palavra. Ela está ligada muito mais, ela é uma palavra muito complexa, ela não quer dizer só prédios e construções, ela está ligada ao conceito de regras fortes, um sistema de incentivos que seja importante e consolidado. Por exemplo, o IFRO está trabalhando com EAD e levar a educação para o interior, é uma mudança institucional, está trazendo oportunidades de curso técnicos para lugares onde nunca houve. E novas legislações, por exemplo, a legislação que institui as cooperativas é uma mudança também institucional, que ela vai permitir, né, uma profissionalização do trabalho. Outras mudanças de legislação, por exemplo, mais recentemente a gente teve a instituição do MEI, que é o microempreendedor individual, aquele empreendedor que, na verdade, é a pessoa que trabalha por conta própria. Antigamente a gente falava muito autônomo, ou vive de bico, e hoje em dia essa pessoa consegue se regularizar, pagar a previdência, contribuir de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil. Isso é um tipo de mudança institucional. A ideia das instituições é que são as regras do jogo, elas são as formas como a gente joga o jogo e elas facilitam a gente ganhar ou perder. Porque imagina, alguém que vem aqui e joga no Brasil, alguém que vem aqui, por exemplo, e trabalha muito aqui no Brasil, essas chances dessa pessoa ter sucesso, às vezes é muito menor do que se essa mesma pessoa pegasse um avião e fosse trabalhar lá nos Estados Unidos, na década passada. Pense bem, a pessoa é a mesma, o trabalho é o mesmo, se a pessoa não fez um curso novo, não fez uma capacitação, o que mudou foi o seu ambiente ao seu redor, essa questão institucional, essas oportunidades, esse local onde ela se envolveu. E no Brasil a gente tenta adotar essas boas instituições, as boas regras, tenta melhorar as regras do nosso jogo para tornar a possibilidade de ganhar a vida aqui no Brasil ser
mais factível? Outro ponto importante desse ambiente institucional é o crédito. Linhas de crédito voltadas exclusivamente para os MEIs, microempreendedores individuais, voltadas para cooperativas. Então, você tem o crédito específico para essas áreas, você tem a capacitação técnica, você tem infraestrutura, tudo isso formando o ambiente institucional para que haja, de fato, desenvolvimento. Exatamente, a gente está vendo, né, dessa questão de juntar as questões para que haja o desenvolvimento. Nós tentamos, assim, diferenciar o crescimento do desenvolvimento. O crescimento é só produzir mais e o desenvolvimento ele está ligado a outras questões, como melhorar as regras do jogo, melhorar a distribuição, qualidade do meio ambiente. Mas eu queria garantir a vocês, não são conceitos que andam desatados. Crescimento e desenvolvimento andam juntos, entrelaçados. A gente vê ali no slide que na economia, o crescimento econômico e desenvolvimento econômico são conceitos que andam juntos. É muito difícil a gente desenvolver sem crescer. É muito difícil dividir um bolo se esse bolo não aumenta de tamanho. É mais fácil dividir o que vem aumentando. E a gente vê também que quando a gente discute desenvolvimento, a gente fala, por exemplo, do meio ambiente. É importante perseguir o crescimento econômico como condição para o desenvolvimento e a expansão das bases produtivas, da tecnologia e da transformação social. Mas só isso não seria suficiente. O ambiente natural é a base para a sustentabilidade e, portanto, a base para o desenvolvimento, não sendo possível separar esses dois conceitos. A gente sabe, então, que desenvolvimento vai muito além de crescimento. Desenvolvimento é melhoria na saúde, na segurança, no bem-estar. Desenvolvimento engloba tudo isso, tá vendo? O desenvolvimento aqui por fora, ele engloba tudo isso. Desenvolvimento está ligado ao conceito de desenvolvimento do potencial da personalidade humana. Essa frase eu acho muito poderosa, que é isso mesmo, o potencial. Imagina quantas coisas que você poderia ser se você tivesse todas as oportunidades. Quantas coisas a sua pessoa humana poderia ser, quais suas chances, o que você poderia alcançar. Ter condições para chegar onde você poderia chegar é uma questão de desenvolvimento. A gente vai ver mais sobre esse texto num artigo, capítulo do livro dessa semana, que vai discutir essa questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um conceito multidisciplinar. Multidisciplinar porque ele está no centro de várias outras esferas. Ele depende de um ambiente político. A gente precisa ter liberdade de expressão. Nossas expressões precisam se transformar em mudanças políticas e sociais, precisam se transformar em políticas públicas. Ele está ligado à questão ambiental. Não existe como desenvolver destruindo tudo, vivendo num lugar totalmente poluído, sem qualidade de vida, sem condições de saúde. Ele está ligado à questão social. Tem a ver com regras sociais que te façam ser aceito, ter chances de crescer na nossa sociedade, de se desenvolver. Ele está ligado à questão territorial, está ligado à distribuição de terra, fragmentação, multiplicação das riquezas nas terras. A gente vê que na principal teoria hoje em dia discutida de desenvolvimento, a gente fala de 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento ele é social, o desenvolvimento ele é econômico e o desenvolvimento ele é ambiental. Somente quando a gente tem esses 3 tipos de desenvolvimento é que nós temos o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sozinho, ele pode existir. Desenvolvimento econômico sozinho. Pode existir desenvolvimento político, pode existir diversas formas de desenvolvimento. Mas essa expressão tanto falada na mídia, que eu tenho certeza que vocês já ouviram a respeito, quando eu vou falar de desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, eu estou querendo dizer 3 grandes coisas que andam juntas e juntas vão compor esse importante conceito, que é a questão social, ambiental e econômica. Então, nós vamos tentar descobrir um pouquinho a importância de cada uma e a referência do que significa cada uma dessas formas de desenvolvimento. Primeiro, a gente vê ali no slide que o desenvolvimento social ele está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico. À medida que a economia cresce, gerando emprego e renda,
uma consequência é a melhoria das condições de vida das pessoas. No entanto, devemos lembrar que se a economia cresce de forma desigual, pode gerar mais pobreza aos que possuem menor renda. Isso já aconteceu no Brasil, tá, gente? A gente tem dados do começo do nosso capitalismo, de crescimento econômico no Brasil, e mais pobreza para as pessoas mais pobres. Então, devemos compreender que a igualdade social e as situações de paz, justiça e oportunidades diversas são temas centrais. Então, para discutir desenvolvimento social, a gente vai ter foco nessa questão de igualdade social, condições iguais para as pessoas que vieram de diferentes classes sociais, situações de paz, justiça e oportunidades diversas. Isso é uma coisa que tem que ser promovida para que haja o desenvolvimento social. Já o desenvolvimento ambiental considera o impacto do ser humano sobre a natureza, né? A gente não fala que não está tendo desenvolvimento ambiental se uma espécie de animal extinguir a outra, né? Imagina, passarinhos vêm e caçam um tipo de minhoca até ela de ser destruída. A gente não está falando que está tendo um impacto ambiental de destruição. A gente vai falar de desenvolvimento em relação ao ser humano. O que o ser humano está fazendo para conservar ou destruir o meio ambiente? Para debater a questão ambiental, é importante considerar o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente. A questão aqui é pensar nas gerações futuras. A gente tem uma imagem de um rio, aqui com esgoto sendo jogado nesse rio. E isso é uma coisa muito comum quando a gente começa a ocupar novas terras, a gente começa a ocupar e utilizar as terras de forma predatória, destruindo mesmo, sem se importar com o que a gente deixa para as próximas gerações, o que é uma preocupação que a gente deveria ter. Porque o meio ambiente possui funções e serviços que garantem desde a regulação da temperatura do planeta, aos ciclos de água, até a habitabilidade, até a produção de bens que garantem a manutenção da vida dos seres vivos. Essa palavra aqui, ó, habitabilidade, é ser habitável. Imagina, se Rondônia se tornar um estado com temperaturas até, sei lá, 10 ou 15 graus Celsius mais quentes do que já é hoje, a gente perde bastante em habitabilidade, né? Fica um lugar menos habitável, fica mais difícil ainda morar aqui. Então, o meio ambiente está ligado a isso. A gente mora aqui também porque é um lugar de terras muito férteis. O meio ambiente está ligado a manter essa fertilidade das terras, manter a qualidade do ar que a gente respira, da água que a gente consome, de todo o ambiente natural que está ao nosso redor. Vejamos, toda atividade econômica depende de um recurso natural. Toda atividade econômica, seja ela qual for, depende de uma matéria-prima. E toda matéria-prima vem da natureza, que são os recursos naturais. É o algodão para as nossas roupas, é a madeira, é o minério de ferro, é a água para as nossas hidrelétricas, para a geração de energia para essa indústria funcionar. Então, quando falamos de desenvolvimento econômico, o desenvolvimento é fundamental para a geração de emprego e renda e desenvolvimento de uma sociedade. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, tudo isso é muito bom. Só que esse desenvolvimento tem que ser de forma sustentada. Daí vem o nome de desenvolvimento sustentável, porque essa exploração dos recursos naturais, ela não pode ser descabida, ela não pode ser sem limite, porque todos os nossos recursos naturais são limitados. Todos eles vão acabar. Então, o que esse desenvolvimento sustentável, que todo mundo ouve muito dizer, a importância dele é justamente isso. Esses recursos naturais são limitados. E se nós explorarmos esses recursos naturais de forma ilimitada, de forma desregrada, eles vão acabar e as gerações futuras não vão ter acesso aos serviços que nós temos hoje. Essa é a nossa grande preocupação. Gente, e ninguém destrói o meio ambiente porque acha bonito, porque acha bom. Normalmente nós tomamos esse tipo de atitude, nós escolhemos uma opção mais poluente, mais destrutiva, porque essa é a opção mais economicamente viável, é a opção mais barata. Vocês já viram, por exemplo, como que se faz uma olaria de telhas ou de tijolos? Ela vai utilizar a lenha para fazer grandes chaminés, onde a gente promove a queima para fazer aquela
vai torrar, vai cozinhar, né, os tijolos para deixarem prontos. É assim que a gente faz normalmente aqui no Brasil. A gente sabe que existem outras tecnologias para fazer os mesmos tipos de tijolos. Existem fornos mais modernos que também vão chegar a esse mesmo resultado final, promovendo um tipo de queima muito menos poluente para o nosso meio ambiente. Por que a gente não faz dessa maneira mais otimizada, dessa maneira melhor para o meio ambiente? A resposta são interesses econômicos. A gente sempre busca fazer o que é economicamente mais fácil. É por isso que muitas vezes quem mora perto de um rio joga os dejetos da própria casa nesse rio. É uma opção muito fácil, muito barata. Você estica um cano, leva até o rio e ali está. Agora, se a gente vai pensar no longo prazo, se a gente vai pensar no planeta que nós vamos deixar para os nossos descendentes, para o futuro da nossa geração, é muito difícil achar que isso é uma coisa aceitável, que isso é uma coisa viável. Imagina se 3 ou 4 gerações atrás as pessoas já tivessem começado a destruir o planeta que a gente mora hoje. Aqui em Rondônia a gente tem essa oportunidade de visualizar como é essa realidade, porque aqui estão os destemidos pioneiros que chegaram a tão poucas gerações. E é uma oportunidade que temos de conservar esse meio ambiente, conservar, inclusive, por uma questão de necessidade. Nós não temos o luxo de suportar uma mudança muito grande nas temperaturas do nosso ambiente. Se aqui se tornar um lugar mais quente ou menos úmido, a gente vai assistir uma desertificação, nós vamos nos tornar mais áridos, o planeta, as terras vão ficar menos férteis, vai ficar muito difícil habitar essa região. Por isso que, às vezes, é preciso haver um certo incentivo para a gente buscar sempre as respostas mais ambientalmente corretas. Muitas vezes cabe ao governo fazer esse tipo de incentivo. A gente sabe que as regras às vezes vêm para esse tipo de coisa. O governo faz leis proibindo algumas práticas. Por exemplo, as madeireiras que já foram muito populares aqui na nossa região, hoje em dia são de muito menor atividade econômica, não porque acabou toda a madeira. A gente anda por aí, você pode ver várias matinhas, várias madeiras por aí. O que mudou realmente foi a questão institucional. Mudaram as regras. A gente tem hoje mais coisas que têm que ser feitas, né, para se conseguir explorar a madeira, mais certificados, mais licenças que têm que ser alcançados e também uma maior seriedade no processo de obtenção dessas licenças e desses certificados. Se no passado era possível resolver tudo isso com uma questão de propina, com questão de dinheiro, hoje em dia isso é cada vez mais difícil. Nossas instituições estão se tornando mais sérias, mais atuantes, e a gente percebe esse resultado, essas atividades econômicas que são mais degradadoras no meio ambiente, atividades que destroem mais o meio ambiente, estão se tornando menos lucrativas ou menos presentes na nossa vida econômica, e a gente está assistindo essa mudança para uma exploração da terra de uma maneira mais sustentável. Agora, não adianta a gente ser super otimista e achar que esse é o caminho natural de tudo. Nós precisamos ser proativos. Precisamos realmente agir e buscar como meta essa conservação do meio ambiente, e tomar sempre as decisões que são ambientalmente corretas para buscar, assim, o desenvolvimento. Bom, falamos um pouco sobre o desenvolvimento social, essa questão da busca da justiça social, falamos um pouco do desenvolvimento ambiental. Vamos falar agora do desenvolvimento econômico. A gente vê que o desenvolvimento econômico, ele está diretamente ligado ao crescimento econômico. Crescimento econômico, vou frisar aqui. É difícil distribuir riquezas sem produzir mais bens e serviços. Mas crescimento econômico sozinho não é suficiente, é preciso pensar na qualidade de vida. Gente, essa resposta de produzir mais bens e serviços, eu comentei na aula passada, acho que vale a pena repetir. A economia é uma ciência que começou a partir de uma grande indagação. A primeira grande indagação na economia é: o que faz alguma nação ser mais rica que a outra? Qual é a causa da riqueza das nações? Vocês já pensaram sobre isso? Você já pensou sobre isso? É uma pergunta que às vezes parece bastante natural. Você pensa, talvez se uma nação tiver muitas riquezas naturais, a gente vai ter uma nação muito rica.
No entanto, essa não é uma resposta correta. A gente vê que vários países que têm muito petróleo, ouro, diamante, não são necessariamente nações ricas. Essa é uma primeira resposta que muitas pessoas na sociedade discutiram antes da economia. E a economia vai fazer um estudo muito grande das relações econômicas na sociedade e da sociedade como um todo. E a resposta que nós temos hoje é: o que faz uma nação ser rica é a produção de bens e serviços. Não é a produção de moeda, de papel, dinheiro, o que seria muito mais fácil para o Estado, porque o governo tem a máquina que faz dinheiro, dinheiro que você tem no bolso, que você paga o seu lanche, o transporte, dinheiro que você utiliza, é um papel que o governo imprime, o governo tem o papel, tem a tinta, tem a impressora. Se isso fosse realmente riqueza, o governo poderia imprimir muito mais papel e deixar todo mundo rico. No entanto, não é isso que torna uma nação mais rica. É muito mais difícil do que imprimir papel. Tornar uma nação mais rica inclui produzir mais bens e serviços. Isso nem sempre é uma atividade fácil. A gente faz várias políticas públicas como governo, a gente faz várias ações como seres humanos e é sempre buscando produzir mais bens e serviços. Eu tenho certeza que um dos seus motivos para estar se capacitando aqui hoje é a intenção de, no futuro, trabalhar com uma coisa mais lucrativa, que vai te permitir produzir mais bens e serviços e também oferir mais lucros, maior renda, fruto dessa produção maior. O interesse também do governo em promover a educação não é só um desejo altruísta, filosófico, o governo querendo desenvolver a experiência humana da pessoa, não é só isso. O governo tem esse interesse de fazer com que você, sendo uma pessoa mais capacitada, você tenha condições de produzir mais para a nossa sociedade, deixar esse retorno para a sociedade. Isso é o que nos enriquece em economia, produção de bens e serviços. Vamos falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento econômico. A gente viu, então, que a questão é: só ocorre o desenvolvimento. Às vezes o grifo passa de um slide para o outro, deixa eu apagar. A pergunta grande do começo da aula é: quando ocorre o desenvolvimento econômico? Essa é a pergunta de partida que a gente tem aqui. A gente sabe que o desenvolvimento só ocorre quando os critérios de ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável são atingidos. Dessa forma, toda a população se beneficia. E essas são as palavras-chave que a gente usa para discutir esses conceitos. Quando a gente fala de social, a gente fala de justiça social. Existem várias políticas públicas para a promoção de justiça social. Elas vão desde as cotas das universidades públicas, elas também envolvem a questão dos direitos das mulheres, as políticas de igualdade de gênero. Elas também estão ligadas a uma busca de uma melhor mobilidade social entre as classes. A ideia de que é possível uma pessoa, independente da sua nascença, a conquista de melhores patamares de renda na sua vida adulta, à medida que essa pessoa começa a trabalhar e produzir para a sociedade. Essa é uma visão que, numa visão mais profunda do capitalismo, não vou dizer profunda, deixa eu me corrigir, numa visão mais liberal do capitalismo, essa é uma visão bastante defendida, de que no capitalismo existe sempre a mobilidade social e as pessoas conseguem tornar-se ricas porque é possível produzir mais dentro da nossa sociedade. Existe muita crítica para essa visão, porque a gente sabe que, na verdade, muitas vezes a sua condição de nascimento, a família que você nasceu, a escola que você frequentou, o apoio financeiro que seus pais te deram, a instrução que seus pais te deram, as dicas, as pessoas que seus pais conheciam, como eles aconselharam você e como eles aconselharam essas pessoas a te acolherem, isso acaba fazendo muita diferença na sociedade e isso vai interferir muito com essa questão de ser socialmente justo. Então a ideia aqui é que o Estado tem um papel de corrigir essas desigualdades que estão dentro da nossa sociedade e fazer políticas que estão ligadas a uma maior justiça social. Quando a gente vai discutir isso, a gente pode estar falando de vários temas. Por exemplo, a gente pode estar falando de encarceramento, pessoas que vão presas. Dependendo da sua faixa de renda, você tem mais chance de ser preso ou não. Dependendo da sua faixa de renda, você tem mais chances de ter uma faculdade ou não. Tudo isso está ligado à questão de justiça social. A questão do ambiental, nós falamos sobre ser ambientalmente correto. Ambientalmente correto é aquilo que não destrói o ambiente ou que busca um impacto menor no meio ambiente.
E, por fim, falamos sobre ser economicamente viável. É economicamente viável aquilo que está nos dando resultado positivo. Nosso grande objetivo, junto com o capitalismo, junto na economia, é ter lucro, ter um retorno rentável positivo. Essas 3 esferas formam o desenvolvimento sustentável. Ficamos agora com a atividade de sala. Espero a sua atividade e a sua resposta para que nós possamos interagir em breve. Até mais! Retornamos agora para a nossa correção da atividade de sala. Na atividade de hoje, nós tivemos um texto e, a partir desse texto, desenvolvemos 4 perguntas para a gente fomentar um debate, uma discussão sobre o que foi discutido aqui na sala de aula. Espero que você tenha conseguido fazer aí na sua sala e que mande suas respostas. Vamos ler aqui e comentar. Vamos começar com a leitura do texto? Sim, vamos começar. O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua revolução capitalista e se caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por um sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico, tecnologia. Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico tende a ser relativamente automático ou autossustentado, na medida em que, no sistema capitalista, os mecanismos de mercado envolvem incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de conhecimentos técnicos. Isso não significa, porém, que as taxas de desenvolvimento serão iguais para todos. Pelo contrário, variarão substancialmente dependendo da capacidade das nações de utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição econômica, o mercado, para promover o desenvolvimento. Toda aquela questão institucional, né, que a gente falou. Os 2 fatores fundamentais a determinar diretamente o desenvolvimento econômico são a taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a capacidade de incorporação de progresso técnico à produção. O fator principal a determinar a maior ou menor aceleração do desenvolvimento capitalista é a existência ou não de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Na medida em que uma sociedade nacional revela suficiente coesão quando se trata de competir internacionalmente, ela aproveitará melhor os recursos e as instituições de que dispõe para crescer. O crescimento da produtividade de um país depende diretamente da acumulação de capital e da incorporação de progresso técnico à produção. Investimento e progresso técnico, por sua vez, dependem, em geral, da qualidade das instituições formais, por exemplo, as políticas e as leis, e as instituições informais, que são as práticas sociais, usos e costumes, que cada sociedade nacional estiver adotando. Quando uma sociedade é capaz de conformar essas instituições e políticas econômicas para que elas assumam o caráter de uma estratégia nacional de competição internacional, aumenta a probabilidade de que as taxas de desenvolvimento sejam mais altas. Desde os anos 40 do século passado, quando a moderna teoria econômica do desenvolvimento afinal se definiu, foi ficando claro que instituições positivas que facilitem o processo de acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico
são fundamentais para o desenvolvimento econômico? Que o Estado, na sua qualidade de principal instituição normativa de uma sociedade moderna, torna-se, na sua outra qualidade de instituição organizacional, um instrumento por excelência de ação coletiva da nação para promover o desenvolvimento econômico, se esta é suficientemente forte para formular uma estratégia nacional. Quando uma economia está em pleno processo de crescimento, é sinal de que existe uma estratégia nacional de desenvolvimento, que seu governo, seus empresários, técnicos e trabalhadores estão trabalhando de forma concertada na competição econômica com as demais nações. Quando uma economia começa a crescer muito lentamente, se não a estagnar, a parar, é sinal de que sua solidariedade interna está em crise e que perdeu a ideia de nação, e, portanto, que já não conta com dois elementos necessários para que se mantenha competitiva e dotada de uma estratégia nacional de desenvolvimento digna desse nome. Então, esse é um texto chamado O Conceito Histórico de Desenvolvimento Econômico. Ele é adaptado desse texto de um autor chamado Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um grande economista, um grande referência da economia nacional. Esse é um texto que data do ano de 2006, a gente pode ver que é um pouco novo, mas não tão novo assim. E ele vai trazer indagações bastante profundas para a nossa discussão de hoje, né? Pessoal, queria começar dizendo que texto pesado, né? Eu sei que as palavras são complexas, aí ele traz ideias bastante pesadas, mas em essência a gente percebe que existe uma discussão muito grande pró uma estratégia de desenvolvimento nacional. Acredito que isso seja muito o foco, não só desse texto, mas da ideia que muitos economistas tentam defender. Essa ideia de que deve haver uma estratégia nacional para a promoção do desenvolvimento. Se a gente quer melhorar como município, como estado, se a gente busca a melhoria da economia regional de Rondônia, é importante haver essa estratégia. Por isso que nossos governos normalmente buscam mapear nossas potencialidades econômicas, nossos complexos produtivos de acordo com a região, entender como a gente pode multiplicar a economia dentro do nosso estado. Nós aqui no curso de cooperativismo no IFRA, a gente tenta fazer uma pesquisa sobre os ramos do cooperativismo, tentamos compreender quais as potencialidades que o cooperativismo pode trazer para o seu município, para a sua região, e tudo isso é essa busca de uma estratégia nacional, sempre com esse fim no desenvolvimento. A partir desse texto, nós elaboramos 4 perguntas e eu aguardo a sua resposta para a gente ler aqui. A gente tem algumas escolas que já estão no chat e eu gostaria de começar, então, a correção. Podemos começar, professor? Bem, professora, quanto à pergunta 1, defina desenvolvimento econômico, temos participação da Escola César Freitas Cassol de Porto Velho. Segundo a aluna Isabel, é basicamente um fenômeno histórico que possa ocorrer nos países lusófonos, estados onde ocorre a produção. E na Escola José Basílio da Gama, de Alta Floresta, o desenvolvimento econômico se caracteriza pelo aumento sustentável da produtividade ou renda por habitante, acompanhado de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. Excelente resposta, né? Também temos participação da Escola Henrique Dias de Ariquemes, das escolas Boa Esperança, de Alta Floresta, Irmã Dorothy Stengs, de Paraná, Emburana, de Paraná, Maria do Carmo Rabelo, de Orlini Moura, Ana Nery, Alta Floresta, Jaime Peixoto de Alencar, Extrema, Primavera, de São Francisco e César Freitas Cassol, de Porto Velho. Pessoal, a gente sabe que participam com a gente essas escolas que estão tendo acesso à internet. Eu agradeço a participação, nosso diálogo torna a nossa aula muito mais dinâmica. É importante perceber que você está aí dialogando com a gente, mas a gente sabe também que a gente tem muitas outras escolas que vão participar com a gente sem ter esse acesso à internet e que não estão diretamente no chat. Queria agradecer a sua participação aqui na nossa aula também.
Bom, respondendo essa primeira pergunta, a gente teve respostas muito boas, né, professor? Muito boas. Que vão falar sobre essa questão, defina desenvolvimento econômico. Realmente, desenvolvimento econômico acontece quando a gente tem aumento de renda, quando a gente transforma esse aumento de renda por pessoas, uma certa forma de distribuição. A gente está falando, sim, também de acumulação de capital, mudança nos processos produtivos, incremento da tecnologia. Acho que essa é uma resposta que consolidou, né, o que os dois comentaram. Sim. Podemos partir para a resposta número 2? A questão número 2, né, ela é um pouquinho mais comprida, né? Ela fala assim: nas suas palavras, quais os fatores fundamentais que determinam o desenvolvimento econômico? Temos respostas, professor? Então, professora, os alunos da escola José Basílio da Gama, de Alta Floresta, responderam assim: ops, a resposta foi da questão 2. Ah, tá. Está certo, muito parabéns. Quer repetir para... Sim, o desenvolvimento econômico se caracteriza pelo aumento sustentável da produtividade ou renda por habitante, acompanhado de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. Exatamente. A gente vê no nosso texto, a gente pode assinalar, podemos ver no slide, que a gente fala, essa parte que a gente fala, o crescimento está falando, né? O crescimento da produtividade de um país depende diretamente da acumulação de capital e da incorporação de progresso técnico à produção, né? Tá ligada essa questão. Quando a gente vai falar de crescimento, a gente fala disso. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais o conceito de desenvolvimento, a gente fala que para que haja desenvolvimento, a gente precisa ter, então, interação dessa questão que eles discutem, as instituições formais e informais, que vão juntas formar essa questão de uma política nacional, uma visão nacional visando o desenvolvimento. Mas é isso mesmo. Muito obrigado, pessoal de Alta Floresta, respondendo a nossa pergunta aqui. Vamos para a nossa terceira pergunta? Questão 3. No contexto do texto, o que podemos entender como uma instituição positiva? Ah, isso é verdade, o texto fala isso, né? Ele fala o seguinte, ele comenta que existe a importância das instituições formais e informais e que hoje a gente entende que é um consenso, que existe uma influência dessas instituições positivas. Quando o texto vai falar de instituições, ele está querendo dizer várias coisas. A gente fala de instituição formal quando a gente está falando de uma coisa que existe de uma maneira mais legal, por exemplo, a política, as leis, as regras. As instituições informais, ele cita usos e costumes. Instituições informais podem ser, por exemplo, se na sua família as pessoas normalmente fazem faculdade, se as pessoas arrumam bons empregos, conseguem comprar casa e carro, jovens, normalmente você tem muito incentivo para você seguir, trilhar esse mesmo caminho na sua vida. Se seu pai, sua mãe tem faculdade, se seus irmãos fazem faculdade, normalmente você vai fazer faculdade também. Isso é uma coisa que os dados nos mostram, não é só uma coisa de senso comum. A gente sabe que isso porque existe essa grande influência dos usos e dos costumes das nossas famílias no nosso prática de vida. Esse é um exemplo de instituição positiva. É positivo que as pessoas na sua família façam faculdade. Quando a gente está falando de uma coisa muito familiar, é muito difícil falar de uma política pública que vai influenciar. Mas existem algumas coisas que o governo pode fazer para criar uma instituição que seja positiva para todos dentro da sociedade. A gente tem algumas respostas? Sim, professora. O aluno Christian, da escola Henrique Dias de Ariquemes, respondeu: é um fenômeno histórico que passa a ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua evolução capitalista e se caracteriza pelo aumento sustentável da produtividade ou da renda por habitante. Resposta da questão 2. A aluna Thaís, da Escola César Freitas Cassol, de Porto Velho, respondendo na questão 3, que facilitam o processo de acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico. Exatamente. Quais são as instituições positivas? Aquelas que facilitam a incorporação de capital e progresso técnico, né? Por exemplo, quando o governo muda regras, a gente tem o exemplo do crédito para micro e pequenas empresas e para as cooperativas, isso possibilita a incorporação de capital. Se você tem crédito, você tem chance de fazer bons investimentos e acumular capital. Isso vai promover, sim, o crescimento econômico. Isso é um tipo de instituição que é positiva para a sociedade, o microcrédito ou o crédito para as cooperativas. E quando a gente fala de progresso técnico, por exemplo, uma instituição positiva é uma instituição que busca o progresso tecnológico. Por exemplo, as instituições de ensino. Nós estamos aqui dentro de uma, né, trabalhando com o Instituto Federal.
A gente viu, então, algumas respostas, né, para a questão número 3. Vamos falar da questão número 4? Questão 4. Qual o papel da solidariedade interna para o crescimento econômico? A gente vai discutir esse texto, é um termo que é utilizado no texto, né? A gente sabe que no Brasil, historicamente, a gente vai ter ligado a momentos de crescimento, quando a gente tem uma política nacional consolidada e a gente tem a cooperação de agentes públicos, empresários, trabalhadores, e acho que a isso se refere essa questão de solidariedade interna. Nós temos respostas, professor? Sim, temos uma participação aqui da Escola José Basílio da Gama, de Alta Floresta. O aluno Cristiano respondeu a 4. Disse que o papel da solidariedade interna para o crescimento econômico é manter o processo de crescimento e aumentar a competição econômica com as demais nações. É isso aí mesmo. A gente fala que a solidariedade ela tem um papel fundamental. Ela vai aumentar as taxas de crescimento e vai promover esse crescimento, que uma vez iniciado pode ser automático, mas é difícil ser iniciado, né? O governo, às vezes, busca fazer um grande planejamento, um mapeamento da nossa economia. Historicamente, um grande exemplo disso é a atuação do governo de Juscelino Kubitschek na década de 50. O governo JK fez um programa que é chamado 50 anos em 5. A ideia é de que o Brasil iria crescer 50 anos durante os seus 5 anos de governo. Para chegar nesse objetivo, ele fez o chamado plano de metas. O seu plano de metas, ele tentou distribuir o seu recurso de acordo com o que ele chamou de gargalos estruturais. Gargalos estruturais, gargalo é como se fosse aquela questão de apertado, um funil, um lugar que está muito apertadinho. As estruturas ali estavam impedindo, estavam sendo insuficientes, estavam apertando muito o crescimento que passava por ali. A gente tem como, por exemplo, uma dessas ações nesse período, essa que tanto nos influencia, que é a BR-364, né? Que ela passou por um período de reconstrução da 364. Outras BRs também, a Belém-Brasília, mas não só construções de BR, mas também mudando a matriz energética do Brasil, trazendo várias estruturas que são essenciais para o crescimento econômico. Essa ideia de ter um planejamento que vai levar para uma solidariedade, uma cooperação entre o que desejam fazer os empresários, o governo e os trabalhadores, nessa intenção de criar a solidariedade interna para promoção e manutenção do crescimento. Ótima resposta, aluno Cristiano, de Alta Floresta, obrigado pela sua participação. Podemos ler mais respostas também, né, professor? Estamos aguardando você enviar a sua para a gente continuar discutindo e lendo aqui. Não tem problema, se já passou, você pode mandar a resposta da questão número 1 ou da 2, sem problemas. Vamos agora ler a questão número 4? Perdão, já lemos a 4, né? Vamos então usar a nossa momento para discutir atividades de percurso. Hoje começam 2 atividades de percurso da disciplina. A gente sabe que o nosso curso ele é na modalidade semipresencial, porque um dia na semana o aluno está aqui com a gente, mas a ideia é que você complemente essa carga horária da disciplina fazendo atividades em casa. Para você conseguir fazer essa atividade, nós fornecemos um material de apoio. Para cada aula existe um capítulo de livro. Então, um capítulo que vai ter ali em torno de 15 a 20 páginas, onde você vai ver tudo que foi comentado durante a aula em mais detalhes. Queria começar dizendo que é de extrema importância que você faça a leitura deste material. Aqui a aula é tão curtinha, a gente vai ouvir tanta coisa densa em poucos minutos. Se você reforçar isso lendo esse material, isso vai ser muito importante para a sua consolidação do conhecimento. Além disso, você vai fazer também uma atividade de casa. Essa primeira atividade de casa nós temos é uma tarefa. Essa primeira tarefa eu construí como um grande resumo dos 10 princípios de economia. Ela refere-se à aula número 1, que é a aula da semana passada. Você vai encontrar disponível nesse material de casa, nesse capítulo de livro, todos esses 10 princípios que foram discutidos na aula passada, discutidos em detalhes. E aí você vai fazer a leitura desse material e vai produzir um resumo desses 10 princípios de economia. A segunda atividade que nós temos para essa disciplina é um questionário. Esse questionário é nos modelos das provas aqui do IFRO. Essas provas são sempre 10 questões, 5 questões de múltipla escolha, as respostas são sempre uma das 5 questões. Então, a ideia aqui é que você comece
treinando um pouco como que vai ser a nossa prova. Nós separamos algumas questões para você conhecer um pouco sobre economia regional. Ela está abordando o conteúdo da aula 1 e da aula 2. E ali você vai entender um pouquinho mais como a gente vai cobrar essa matéria na prova. Eu entendo que essa segunda atividade é muito importante para funcionar como um treino de como vai ser a nossa prova. Para a sua aprovação, é essencial, não é optativo, é essencial que você faça as atividades de casa, porque só com as notas da prova, mesmo que você gabarite a prova, você não consegue passar na disciplina. Então, para aprovação da disciplina é preciso ter a frequência, é preciso fazer a prova e é preciso fazer atividades de casa. Essas são as duas atividades que nós vamos ter na disciplina, são apenas essas duas. A primeira é um resumo referente ao conteúdo da aula 1, a segunda é um questionário de questões múltiplas escolhas nos moldes da nossa prova. A gente vai ter mais tempo para discutir isso. Se você tem qualquer dúvida, você pode perguntar para o seu professor na sua sala de aula. Esse professor que é uma pessoa tão importante para a gente, que permite que a nossa disciplina caminhe tão bem. Eu sei que seu professor conhece um pouco mais sobre isso, ele vai poder conversar um pouco sobre como que são nossas atividades de sala e como são nossas provas. Se você ainda tiver dúvidas, nós guardamos que você mande para a gente pelo chat. Podemos discutir aqui durante a nossa aula de aula, podemos discutir hoje e também na aula da semana que vem. Agora, para a gente caminhando para o momento final, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que nós discutimos na aula de hoje. Professor, mais algum movimento aí no chat? Sim. Quero registrar aqui a participação do aluno Evne, da Escola Boa Esperança, de Alta Floresta do Oeste, na resposta da questão 4, onde ele diz que o papel da solidariedade interna para o crescimento econômico é uma estratégia governista para o desenvolvimento que empresários e políticos aplicam no trabalho em ritmos de acompanhamento e outras nações. Muito boa a participação de vocês, continuem assim, participem cada vez mais e se manifestem com qualquer dúvida com seus professores, nossos colegas, para que seu curso continue da melhor forma possível. Gente, na aula de hoje nós falamos sobre desenvolvimento sustentável. Essa palavra desenvolvimento sustentável está muito ligada à questão de economia regional. Quando a gente discute a economia de uma região, nós não discutimos isso sem uma agenda política. Nós temos um objetivo. Discutir a economia de Rondônia é buscar a melhoria da economia de Rondônia, é buscar o crescimento econômico em Rondônia. Agora, quando a gente fala somente de crescimento, a gente está ligado a um indicador muito pequeno dentro da economia, que vai medir somente a produção de riquezas, e isso se tornou obsoleto, se tornou muito antigo. Hoje em dia a gente não consegue medir somente isso para uma sociedade. O que nós estamos discutindo na aula de hoje é uma coisa muito mais profunda. Nós falamos sobre o desenvolvimento em suas formas. Falamos sobre o desenvolvimento humano, quando a gente explicou um pouco sobre o que é o indicador da ONU, o IDH. Falamos dessa sua intenção de buscar a potencialidade, o desenvolvimento, a total potencialidade da personalidade humana. Isso que parece ser um objetivo bastante ambicioso, né? Imagina você se tornar tudo aquilo que você pode ser. E nós mostramos também gráficos com os resultados municipais do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil, nos anos de 1991 e 2010. Nós podemos observar no gráfico essa mudança bastante brusca que ocorreu. Vamos buscar aqui o gráfico. A gente buscou aqui essa mudança bastante brusca que se manifestou na nossa sociedade entre esses dois períodos. A gente teve aqui, e na década de 90, esse resultado que está ligado a índices muito baixos ou baixos de desenvolvimento humano, refletindo a nossa baixa renda no período, nossos baixos anos de escolaridade e baixa expectativa de vida. Nesse passar de 20 anos, a gente tem quase 20 anos, né? Entre 91 e 2010. Nesse passar de quase 20 anos, o Brasil evoluiu muito. E essa sua evolução está ligada a não só melhoria no número de anos de escola, expectativa de vida, renda por habitantes. Isso nós podemos perceber nesse gráfico quando a gente vê esses novos resultados municipais. Nós vimos aqui como a gente está melhorando assim,
como nós estamos nessa busca de desenvolvimento. Nós temos alguns destaques para algumas regiões, a gente pode, né, marcar. Esse aqui é Porto Velho, tá, gente? A gente vê que aqui no interior de Rondônia a gente tem alguns municípios, né, que estão com esse resultado muito alto. Mas, em sua maioria, os resultados maiores, a gente pode fazer até uma linha, mais ou menos, traçando aqui, que dessa linha para baixo a gente vai ter os resultados maiores, dessa linha para cima a gente vai ter esses resultados com cores mais laranjas e vermelhas, que são as cores que mostram resultados piores. Isso está ligado às desigualdades regionais que a gente observa no Brasil. Esse é um dos objetos de estudos que levam as pessoas a desenharem políticas públicas para o Brasil. A gente vai ter uma nova construção de como direcionar o gasto público, o que fazer de políticas públicas quando a gente analisa esse tipo de dados. A gente gostaria de informar a você, se você for fazer uma pesquisa, se você for trabalhar um dia com políticas públicas, se você quiser se engajar mais no seu município, conheça um pouco mais sobre o IDH do seu município, sobre as variações do IDH de uma medição para outra, porque isso é uma maneira eficiente de mostrar a melhoria da qualidade de vida dentro dos municípios que a gente vive. Na aula de hoje também, depois de termos discutido sobre o IDH, falamos um pouco sobre as manifestações que o desenvolvimento sustentável pode ter. Falamos do desenvolvimento em 3 grandes esferas, do desenvolvimento social, do desenvolvimento ambiental e do desenvolvimento econômico. Para que o desenvolvimento seja plenamente sustentável, ele precisa ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Lembramos que quando falamos de desenvolvimento sustentável, não somos contra industrialização, aumento de atividades econômicas, as grandes fazendas, as grandes produções de peixe, as atividades econômicas que mais crescem em nosso estado, que é um estado em crescimento, em forte crescimento, o desenvolvimento sustentável não é contra isso. Voltamos a falar. O que se deve fazer são as atividades econômicas, explorar os recursos naturais de forma viável, de forma que no futuro ainda existam recursos naturais para satisfazer as necessidades das populações. E para isso existem regras, existem leis. Essas atividades são reguladas pelo Estado, justamente para cumprir essas regras. Que haja industrialização, que haja crescimento, que haja desenvolvimento, sim, mas com respeito aos recursos naturais e ao futuro das populações. Um exemplo bem prático na nossa região, em toda a região norte, nessa época do ano, de atividade econômica influenciando na nossa qualidade de vida, são as queimadas. Acredito que todos vocês estejam sentindo na pele a poluição de nosso ar. Então, são queimadas utilizadas com fins econômicos que prejudicam, em geral, a saúde das pessoas e também das pessoas que se beneficiam dessa atividade econômica. É um exemplo bem prático para vocês refletirem sobre o crescimento econômico, o embate entre crescimento econômico e a qualidade de vida. Reflitam sobre isso. Exatamente, porque a gente sabe que a queimada é uma maneira muito barata de limpar a terra e no curto prazo bastante eficiente. De um ano para o outro, o agricultor que utiliza a queimada tem uma terra até mais produtiva no ano seguinte, apesar de estar ao longo do tempo destruindo a sua terra. No entanto, esse interesse econômico de limpar de uma forma barata, ele bate, como o professor explicou, com essa questão ambiental. E a gente percebe também nesse mesmo exemplo a questão institucionais. A gente tem órgãos que existem para combater esse tipo de prática. Em alguns momentos, esses órgãos estão mais atuantes e a gente vai perceber como isso impacta numa redução do número de queimadas. Em outros momentos, a gente vai ver que alguns órgãos estão menos equiparados. A gente vai ter, por exemplo, órgãos que estão sem combustíveis para fazer fiscalização. A gente vai ter a dificuldade do número de servidores que trabalham em órgãos de fiscalização, como o nosso IDARON, até a Polícia Federal. E a gente vai ver como esse tipo de instituição vai fazer uma mudança na nossa sociedade. Quando não tem fiscalização, aumentam as queimadas. Esse é o tipo de situação que nós estudamos quando a gente fala do desenvolvimento sustentável. Professora, só para terminar, mandar um alô especial para os alunos das escolas que participaram aqui no chat. Com certeza. Os alunos da Escola Boa Esperança, em Alta Floresta, Irmã Dora em Emburana, em Ji-Paraná, Maria do Carmo Rabelo, em Rolim de Moura,
Escola Nanere, Alta Floresta, Jaime Peixoto de Alencar, Extrema, Primavera, em São Francisco, Escola César Freitas Cassol, em Porto Velho, Escola Padre Feijó, em Alta Floresta, Escola Jorge Teixeira, em Nova Londrina, Distrito de Nova Londrina, José Basílio da Gama, em Alta Floresta, e Escola Henrique Dias, em Ariquemes. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu particularmente sempre me emociono, eu que sou aqui de Rondônia, conheço vários desses municípios, fico muito feliz de saber que vocês estão aí participando da aula com a gente. Fico muito grata pela participação, pelas respostas dessa aula de hoje. Agradeço a todos vocês. Convido vocês a fazerem a atividade de casa. Por favor, façam com dedicação. E aproveitem nossa disciplina. Espero que estejam sendo importantes para a sua vida, assim como está sendo para a nossa. Muito obrigada. Obrigada pela aula de hoje. Ficamos por aqui. Até semana que vem. E aí, Rai? A aula de hoje tirou suas dúvidas? Sim, Tec. Economia realmente não tem a ver só com dinheiro, mas sim com desenvolvimento humano e uma sociedade mais justa. É. E vocês? Prestaram atenção nesta aula? Vamos relembrar? Na aula de hoje você pôde conhecer os conceitos de desenvolvimento econômico, ambiental e social. Semana que vem, nós estaremos novamente com vocês. Beijos e foquem nos estudos, hein?